Olá, meus amigos do Bernoulli, tudo bem? Pois bem, nesse tempo de coronavírus, estou aqui em casa gravando para que vocês não fiquem sem aula. E a gente vai hoje trocar uma ideia sobre a economia colonial, o tópico de cana-de-açúcar. Sei que muitos de vocês devem estar achando estranho, afinal de contas, eu já gravei no estúdio a parte teórica da cana-de-açúcar na economia colonial, mas no final das contas, eu achei por bem complementar essa aula com uma pitadazinha de imagens, já que existem algumas imagens ilustrativas acerca desse período que acabam caindo muito bem no aprendizado de vocês. Então, eu vou dar uma passeada por algumas imagens, relembrando alguns dos principais conceitos dessa matéria, tudo bem? Vamos começar, então, com uma primeira imagem que eu considero importante, que, na verdade, remete a um mapa, só para a gente ambientar exatamente do que eu estou falando. A cana-de-açúcar foi trazida para o Brasil, como eu já havia dito, pelos europeus. Acredita-se que ainda no começo da colonização, nos 10 primeiros anos, ainda durante o período pré-colonial. E as plantações de cana, elas se iniciaram sobretudo na região do Sudeste, mais especificamente nessa região que a gente denomina como São Vicente. Deixa eu marcar aqui para vocês São Vicente, só para que as coisas fiquem bonitinhas, eu escolhi a cor de azul. Então, São Vicente foi uma região que recebeu alguns plantios, mas certamente foi a região do Nordeste que acabou abrigando melhor esse plantio da cana. Dizia-se, na época, na verdade, que o solo do Nordeste, especificamente o de Pernambuco, o solo de Massapê, ele era doce por natureza. Não vai experimentar a terra. Na verdade, considere-se isso como uma metáfora, ou seja, ele é capaz de abrigar o que de mais doce existe da cana. E quanto mais doce e caudalosa a cana, melhor para a fabricação do açúcar. Percebamos então que no século XVI, como o mapa mostra claramente, nós temos a concentração da atividade açucareira no Nordeste brasileiro. Mas lembrando, não caia na falácia, na mentira, de pensar que os engenhos se reduziam à porção do Nordeste brasileiro. Eles foram implantados ao longo de toda a costa brasileira, falei costa, não interior, mas tiveram melhor adaptabilidade ao Nordeste, ao litoral nordestino, especificamente Pernambuco e Bahia. E talvez por isso, essas tenham sido duas das capitanias que acabaram prosperando em médio prazo. Muito se fala que as únicas capitanias que prosperaram foram Pernambuco e São Vicente, mas São Vicente, que recebeu os primeiros engenhos, na verdade é uma capitania que logo vai entrar também numa falência. Então, em médio prazo, Pernambuco e Bahia. É importante até ressaltar, num sentido meio historiográfico, que a região de São Vicente, mais especificamente a cidade de São Vicente, que hoje fica do lado de Santos, é uma cidade que abriga as ruínas mais antigas de uma construção portuguesa no Brasil. Se trata das ruínas do engenho dos Erasmos. Na verdade, é uma ruína que remete a um engenho construído ainda no século XVI, ainda no tempo dos primeiros povoamentos portugueses na região, e um engenho, inclusive, que guarda algumas coisas interessantes. Vale a pena depois você dar uma viajada pela internet, procurando no YouTube ou em sites também, para vocês verificarem algumas imagens e algumas histórias. Inclusive, o engenho dos Erasmos, ele tinha fortificações militares, exatamente para protegê-lo de ataques estrangeiros, ataques piratas. E, por ironia do destino, foram exatamente os estrangeiros que acabaram deixando o engenho em ruínas e, posteriormente, ele seria abandonado. Consequentemente, como eu disse para vocês, o Nordeste é a região que vai se adaptar melhor à produção açucareira. Essa segunda imagem, produzida por Debré no século XIX, revela muito bem qual era vamos colocar que a técnica envolvida para a produção do açúcar, mas não se deixe enganar. Essa imagem mostra, inclusive, dois escravos movimentando uma máquina para moer a cana. Em escala de plantation, ou seja, numa produção voltada para o mercado externo, essa movimentação não era feita por escravos. A gente já fala um pouco sobre depois. Mas, de maneira específica, eu gostaria de usar essa imagem para mostrar como que num ambiente doméstico se reproduziu a moagem da cana. A moagem significa simplesmente passar a cana nesses rolos a fim de esmagá-la, tirando todo o caldo, o suco, se você quiser usar um termo técnico, a garapa da cana.
E a garapa que é concentrada nessa imagem aos pés desse escravo, exatamente no sentido, talvez, de obter esse líquido para pequenos fabricos, não para o fabrico do açúcar, como, por exemplo, em um engenho. Essa imagem é boa só para a gente observar as técnicas. Então, produzir açúcar significa plantar a cana, colher a cana, moer a cana e obter a garapa. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre. A maioria dos engenhos brasileiros eram chamados de engenhos a trapiche ou engenhocas. Os engenhos a trapiche ou engenhocas eram caracterizados por usar uma tecnologia que você está vendo aí na sua tela. Especificamente, moendas, movidas por tração animal, especificamente por bois. Havia, portanto, a permissão de que cada engenho mantivesse, no máximo, 7 cabeças de gado para se revezarem na ideia de rodar uma grande roda a fim de gerar força para moer a cana. Consequentemente, o animal ele era muito mais eficaz do que os humanos na produção do açúcar. Afinal de contas, o animal ele recebia estímulos para poder se movimentar. Tem até um filme muito interessante chamado Abril Despedaçado, que ele é ambientado no Nordeste açucareiro, muito embora num presente mais recente, mas simplesmente ele mostra uma cena que me tocou muito. Inclusive, fica a dica em tempos de quarentena, quando o personagem principal, o Rodrigo Santoro, chega exatamente numa área do engenho e percebe bois rodando sozinhos, mesmo não estando acoplados a uma máquina. E aí alguém pergunta do que se trata e simplesmente chegam à conclusão de que de tanto rodarem para gerar força, para moer a cana, esses bois acabaram sendo colocados numa situação praticamente automática. Então, os engenhos a trapiche ou engenhocas tinham estruturas um pouco mais baratas do que os outros que eu mostraria agora. Mas não se deixe enganar, o custo da produção inicial de um engenho era altíssimo, já que precisava, primeiro, ter as terras, cujas quais eram doadas pelos capitães donatários por meio das chamadas sesmarias, né? Então, nesse caso, não um custo financeiro, mas um custo mesmo político, pessoal. Depois, se precisaria de uma escravaria numerosa, e aí sim um custo inicial, de cabeças de gado e principalmente dessas estruturas de madeira que vocês percebem, que muitas vezes eram importadas da Europa. Inclusive, na aula lá no estúdio, eu até citei que grande parte dos engenhos acabava até sendo financiada por investidores estrangeiros, cujos quais eu destaco principalmente os holandeses, ou se você preferir chamar assim, os flamengos. Então, investidores holandeses ou flamengos eram muito presentes, porque eram conhecidos por serem endinheirados e queriam também participar de outras etapas do açúcar brasileiro, como propriamente o refino. Continuando a nossa proposta, eu chego então no engenho mais moderno. Então, partimos de 3 formas de moagem. Voltando, a moagem usando força humana, em geral não usada em engenhos, é apenas para fabricação doméstica de garapa, rapadura, cachaço ou algo do tipo. A movimentação por meio de animais, então a tração animal por meio do engenho a trapiche, e esses que eram os chamados engenhos reais. Percebam que o engenho real sempre se caracteriza pela presença de uma roda d'água. Quando eu falo dessa roda d'água, eu chego exatamente numa roda que, como o próprio nome indica, era movimentada pela força de um pequeno riacho, de um pequeno córrego que passava na região. Inclusive, há alguns documentos do período colonial que reservam ou solicitam a reserva de regiões que tenham recursos hídricos próprios exatamente para a instalação de engenhos. Dá para perceber, portanto, a preocupação da coroa portuguesa e das autoridades coloniais com a ideia da formação de uma economia açucareira próspera. E certamente, como você deve estar pensando aí, a força hídrica é muito mais eficaz do que a força animal e muito mais ainda do que a humana, porque a água não cansa. Então, basta eu deixar o riacho ou o córrego correndo o tempo inteiro para cima daquela roda que ela vai girar e vai fazer uma força mais eficaz ainda do que as duas que mencionamos. Perceba que o gado aqui também não é dispensado, já que o gado também era importante para a ideia do deslocamento dentro do engenho, seja, por exemplo, da cana para, por exemplo, as regiões próximas aos engenhos. Estou apanhando um pouquinho aqui com a tecnologia, mas está tudo certo.
Perceba, inclusive, os carros de boi, que eram considerados espécies de carretas do período colonial, desculpe a comparação, mas que, em geral, carregavam as maiores partes dos pesos entre os engenhos e algumas coisas do tipo. Nota-se ainda na imagem uma grande escravaria. Esses engenhos, então, que usavam a roda d'água, de tão caros e complexos, eles eram colocados sob o nome e sob a nomenclatura de engenhos reais. Então, os engenhos reais eram aqueles que, como nessa outra imagem, usavam exatamente a roda d'água. Inclusive, eu selecionei essa imagem mais ainda enviesada para que vocês possam observar a complexidade do maquinário, né? Principalmente para quem tem pretensão aí de fazer algum tipo de engenharia mecânica, alguma coisa do tipo. Certamente hoje a tecnologia é muito mais, vamos colocar aqui, aprimorada, mas ao mesmo tempo dá para perceber, por exemplo, um maquinário desenvolvido muito antes do período da Revolução Industrial. Só que aí a força, ela não era gerada por uma queima, como a do carvão, e muito menos em um ambiente fechado como um motor. Nesse caso, era uma força externa, a água, o animal, o homem, movendo o maquinário de madeira e muito mais precário. Então, vamos classificar o engenho como uma espécie de fábrica. Não vou pensar na fábrica no sentido industrial, mas uma espécie de manufatura. O termo vem de fatto a mano, feito à mão. Nesse caso, a mão não era dispensada em momento algum nesse processo de fabrico. Percebemos aí na cena dois escravos, um deles, inclusive, levando a cana para ser moída, e talvez por isso o índice de acidentes ele era muito elevado no processo da fabricação da cana, desde a perda das mãos ou até mesmo alguns outros acidentes nas outras etapas. Vale citar, por exemplo, que nesses mesmos engenhos, essa garapa, que é um líquido doce, ela era seca, ela era literalmente fervida para tirar o seu excesso de líquido, para transformá-la exatamente numa espécie de um açúcar mascavo. Lembrando que nessa etapa a gente pode fabricar melaço, que é uma espécie de mel da cana, ou também a rapadura. Mas o açúcar mascavo, que é o açúcar basicamente mais escuro, hoje valorizado, mas à época não muito. É um açúcar com um gosto um pouco mais forte, amargo, e um açúcar escuro. Os europeus preferiam um açúcar clarificado, um açúcar que a gente chama de cristalizado. Vamos observar ainda a estrutura complexa de um engenho açucareiro, né? Quando eu falo em engenho, em geral as pessoas pensam só na parte da fábrica, como eu circulo por aqui. Mas no caso, eu não gostaria que você pensasse só na fábrica. Eu gostaria que você pensasse em toda a estrutura que o envolve, como, por exemplo, a senzala, como, por exemplo, a casa grande, como, por exemplo, que não está na imagem, a capela, ou mais ainda, a vizinhança. O que nós falamos exatamente na aula do estúdio. Então, o engenho é uma estrutura ultra complexa, que vai muito além do plantio da cana, da fabricação do açúcar. Existe o convívio entre a casa grande e a senzala. Foi Gilberto Freire, uma importante referência das humanidades no Brasil do século XX, quem escreveu uma obra-prima chamada Casa Grande em Senzala, mostrando como os dois ambientes estavam em profundo contato. Perceba nesse caso como a Casa Grande e a senzala estão praticamente lado a lado, nem tão próximo a ponto de haver uma, vamos colocar aqui, imbricação dos seres constante, nem tão distante que os senhores também não possam deixar de vigiar a sua escravaria. Mas a Casa Grande e a senzala tinham uma convivência relativamente rotineira. E quando eu falo nesse sentido, eu penso, por exemplo, na ideia de uma mulher da senzala tomando conta dos filhos da mulher da Casa Grande. A sinhá da Casa Grande, inclusive, poucas vezes amamentava seus filhos. Amamentar era tido como um exercício doloroso e um exercício completamente indignificante. Não se tinha a mesma noção da criança como se tem hoje. Consequentemente, entregava-se a criança para ser amamentada a uma ama de leite, em geral uma escrava. Além disso, quem servia à mesa do senhor de engenho, dessa sinhá branca e dos filhos brancos da Casa Grande, era também um escravo de muita confiança do senhor. Afinal de contas, para fazer a comida, eu preciso confiar que essa pessoa não vá me envenenar. E, obviamente, é dessa senzala que partiam também os escravos que fariam todas as outras atividades do engenho, como, por exemplo, a moagem, a fervura e simplesmente o embalamento ou encaixotamento
da produção, embalagem, perdão, da produção açucareira ali bem delimitada. Então eu quero que você pense, quando a gente vai falar da produção açucareira, não só do sentido da produção, mas sim de um ambiente de convívio intenso. Convívio que tinha momentos de violência, que eu nem vou ficar exaltando muito, porque acho que todos vocês já têm uma noção boa a respeito disso. Então, violência em todos os sentidos, os castigos ou açoites físicos, quando os escravos eram punidos, também a violência sexual muito rotineira entre senhores e escravas, gerando inclusive filhos mestiços, que às vezes eram criados meio que nas escondidas, às vezes fazia-se vistas grossas, ou às vezes eles até eram mandados para fora como bastardos. Mas certamente uma convivência que oscilava entre esse doce e esse amargo do açúcar. Ainda citei no nosso encontro no estúdio que a casa grande aí citada, aí mostrada, também acabava servindo para administrar os negócios do açúcar, o que não era algo fácil, e também para receber visitantes em tempos de que houvesse passagem por ali, já que, em geral, os engenhos ficavam em zonas mais ermas, ou seja, em zonas rurais. É até legal um pouquinho falar sobre isso, porque, por exemplo, Pernambuco, que é uma região que eu citei que era muito próspera no sentido do açúcar, tinha algumas cidades claramente ligadas ao processo açucareiro, como Olinda. Mas o mais interessante é perceber como Olinda era uma cidade que ficava praticamente fechada todo o tempo do ano, já que os senhores viviam nos engenhos e mantinham casas em Olinda, especificamente no centro, ao redor da igreja, para simplesmente estarem ali em tempos de festas religiosas, como a Semana Santa. Então, as casas ao redor da igreja ficavam fechadas todo o tempo. E quando vinham tempos de festa religiosa, os senhores vinham para a cidade, abriam seus casarões, levantavam suas janelas e a cidade ganhava vida. Consequentemente, a economia açucareira parte muito mais para o lado rural do que para o lado urbano, ao contrário do que veremos na economia mineradora. Vale a pena citar a última ponta desse processo, né? Esse açúcar, por exemplo, aí já está sendo representado por Debré lá na região do Rio de Janeiro, quando eles saíam das zonas portuárias para ganhar o continente europeu. Em geral, principalmente no Nordeste, sair dessa imagem agora, o açúcar ele era embalado de uma forma bem interessante. Em geral, ao redor das caixas de madeira se colocavam folhas de bananeira, como uma espécie de isolante, e além disso também barro, para calafetar essas caixas e evitar que a umidade estivesse presente. E assim, já com a calafetagem feita, as caixas eram enviadas para Portugal. Ou melhor, se você viu a nossa aula de estúdio, você percebeu que antes de passarem por Portugal, essas caixas iam parar na mão de comerciantes holandeses, que na maior parte das vezes refinavam esse açúcar lá no seu território, no território holandês, para depois distribuir esse açúcar pela Europa, inclusive, óbvio, cobrando pelo serviço. Então, relembrando o que eu falei, um negócio bom para o senhor de engenho que conseguiu vender toda a sua produção, bom para os atravessadores holandeses que, com a permissão de Portugal, vão refinar, redistribuir e cobrar pelo serviço, e melhor ainda para Portugal, que não teve trabalho absolutamente nenhum, a não ser vigiar o processo colonial e faturou em cima disso. Vale citar ainda, para a gente ir encerrando esse nosso encontro, exatamente a ideia de que o açúcar ele nunca saiu de moda no Brasil. Percebamos esse gráfico evolutivo, começando em 1570, o primeiro registro significativo da exportação de açúcar no Brasil, até 1760, século XVIII, quando o Brasil já tinha outra atividade importante, que era a mineração. Tudo bem que não no seu auge, mas uma importante atividade. Bom, perceba que século XVI, 1570, 80, 1600, 1610, a produção açucareira cresce de maneira vertiginosa, atingindo seu pico ali para os idos de 1610. Como eu disse, Pernambuco e Bahia, as duas principais praças ou capitanias produtoras. 1630 nós temos uma caída, e eu já explico por que, algo que vai estar mais presente na aula de invasões estrangeiras. Porque ali nos idos de 1620, década, holandeses começam a tentar invadir a costa brasileira, primeiro pela Bahia e depois por Pernambuco, provocando guerras, que certamente vão afetar a produção açucareira. 1630, 40 e 50, os holandeses se assentam em Pernambuco
E a produção cresce pelas mãos dos holandeses que tinham know-how, experiência por conta disso. Mas em 1654, os holandeses são expulsos do Brasil, destroem engenhos antes de irem embora, daí a queda para 1670, e mais do que isso, passam a produzir açúcar na região do Caribe, especificamente nas Bahamas. Fique calmo, nós vamos falar sobre tudo isso na aula de invasões estrangeiras. Daí o tombo do açúcar em 1710. Mas mesmo assim, perceba que o açúcar ele não perde a sua importância em relação ao mercado como um todo. E mesmo com a descoberta do ouro em Minas, em 1690, nós temos o açúcar como uma importante atividade econômica. E como eu disse na aula de estúdio, eu posso considerar, sim, a produção açucareira talvez como ainda mais lucrativa do que a produção mineradora. Chegamos ao final, agradeço a atenção de vocês nesse vídeo, espero ter ajudado e a gente se encontra nas próximas aulas. Um abraço, até mais, tchau!